Senhor a todos, com muita alegria que nós continuamos nesse mês de maio, nosso seminário mariano, aqui no grupo de oração. Estamos fazendo todas as pregações desse mês voltadas para a mãe. A igreja dedica atenção especial a Maria no mês de maio, e nós estamos com esses temas. Na semana passada tivemos um tema sobre a verdadeira devoção a Nossa Senhora, e o tema de hoje é: por fim o meu coração imaculado triunfará. O tema de hoje não poderia ser outro que não esse, né? Tendo em vista estarmos no 13 de maio, festa de Nossa Senhora de Fátima. Lá em Fátima o Papa Francisco canonizou hoje Jacinta e Francisco, né? Dois dos três pastorinhos que participaram da aparição de Nossa Senhora naquele 13 de maio. E hoje o Papa usou palavras assim lá na canonização, que aquela luz que os pastorinhos viram junto com a Virgem, né? Eles viram uma mulher revestida de sol reluzente, é a luz de Deus que envolvia a mãe e que envolvia as crianças naquele momento. E o Santo Padre falava, Fátima acontece novamente, essa luz está aqui novamente. É a luz de Deus que envolve ali Fátima e envolve qualquer pessoa na face da terra que se confia, que se entrega, que se abandona nos braços da mãe, que se refugia, ele usa o termo, nos braços da mãe. Então, a cova da Iria também é aqui nessa noite. Nesse seminário nosso, a luz de Deus está conosco, como nós cantamos, o Espírito Santo está aqui, agindo, nos santificando, nos transformando nessa noite. Vamos tomar a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2. Nós vamos proclamar os versículos de 15 a 20, e depois vamos ler também o 49 ao 51. Então, Lucas 2, vamos ler do 15 ao 20, e depois pula um pouquinho, vamos lá do 49 ao 51. Esse trechinho do 15 ao 20 é um trechinho logo depois do nascimento de Jesus, logo depois que o anjo vem e fala com os pastores, que tinha uma boa notícia para dar para eles, que havia nascido um Salvador. O anjo fala aos pastores, aí os anjos voltam para o céu e os pastores vão procurar Jesus e encontram Jesus na manjedoura com a Sagrada Família, com Maria e com José. É o trechinho que a gente vai ler. E a segunda parte, já do 49 ao 51, já é Jesus menino, aos 12 anos, no templo, rezando aquela cena do reencontro. Então, no versículo 15: depois que os anjos os deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que os ouviam admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e que estava de acordo com o que lhes fora dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O trechinho, o versículo de destaque, né? Os pastores vêm e contam tudo que o anjo havia dito a respeito do menino, todos se maravilham com as notícias dos pastores, e Maria, o versículo-chave, guardava, conservava essas coisas no coração e as meditava. Aí pulando um pouquinho, só na página seguinte aí, mesmo capítulo, lá no versículo 49, aí já é Jesus, é outra cena, é Jesus já menino, acontece aquela cena deles perderem Jesus no templo, na volta de Jerusalém para Nazaré, e aí, quando eles reencontram Jesus, Jesus lhes respondem: por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Eles, porém, não compreenderam o que lhes dissera.
Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, guardava todas essas coisas em seu coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É mais um versículo para ilustrar a Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima, a Virgem de Nazaré, guardando coisas no coração. Lá no início, logo depois da chegada do menino, na alegria, os pastores. Nesse momento, no momento até de aflição. Lá, os pastores falando coisas maravilhosas do menino. No segundo trechinho, ela aflita porque tinha ficado em Jerusalém o menino para trás, e quando reencontra não entende nada, eles não entendem, traz o trechinho, mas guarda no coração. Então, a importância de nós, nessa noite, esses versículos da palavra, das Escrituras, nos revelando a pessoa da mãe, aquela que guarda no coração e medita. Nós estamos vivendo, no tempo atual, momentos marianos importantes na igreja. Aqui no Brasil, estamos comemorando 300 anos da descoberta, do encontro de uma imagem de Nossa Senhora no Vale do Paraíba, no Rio Paraíba. A Nossa Senhora Aparecida. Então, são 300 anos desta aparição. Isso aconteceu lá em 1717. E a Igreja do Brasil, isso não é no mundo inteiro, decretou para nós um ano mariano, ano nacional mariano, para que a gente celebre, para que a gente faça memória, para que a gente seja agradecido a Deus por todas as graças derramadas pela Mãe de Deus no povo brasileiro nesse santuário. Também estamos comemorando 100 anos das aparições de Fátima, no dia de hoje, 13 de maio de 1917. Então, 100 anos dessa aparição, o centenário de Fátima, com esse evento importante que já comentamos, da canonização de Francisco e Jacinta, que ocorreu hoje. Um pouco mais de Fátima, só para a gente recordar, né, gente? É bom, como fala a Igreja do Brasil, celebrar, recordar, fazer memória e agradecer. Fátima, essas revelações de Fátima, elas acontecem não só no dia 13 de maio. Foi uma aparição longa, foi uma aparição de 5 meses. A mãe se apareceu por 5 datas 13, não no 13 de agosto, então foi de maio até outubro, porque em agosto não houve aparição. Então foram 5 aparições, maio, junho, julho, pulou agosto, setembro e outubro. Foi a última ali. Mas esse ciclo de aparições da mãe não começam com as aparições da mãe. Um ano antes, para os mesmos 3 pastores, aparece um anjo, chamado Anjo da Paz, também como anjo de Portugal, também como anjo da Eucaristia, na medida do que ele foi se revelando aos pastorinhos. Esse anjo, quando aparece também, irradiante de luz, as crianças, 3 crianças, né, gente? Em 17, que é a aparição de Fátima, as crianças estavam com 10, 9 e 7 anos. Obrigado, Chico. As crianças estavam com 10, 9 e 7 anos. Crianças. Então, um ano antes, né? 9, 8 e 6 anos de idade, um anjo aparece para 3 crianças, pastorzinhos, crianças simples, numa cidade do interior da França. E esse anjo, conversando com eles, se apresenta como anjo da paz, falando para que eles não temessem, porque imagina 3 crianças vendo essa imagem de um anjo radiante de luz, vão ter medo também. E ele fala: não tenham medo, sou o anjo da paz. E ajoelha, leva as crianças a ajoelharem também e fala para essas crianças, uma oração que nós oramos até hoje e que cantamos também, né? O anjo fala: orai comigo, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Vamos repetir juntos? Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então, essa oração também faz parte do ciclo das aparições de Fátima. Depois vai ter, no ano seguinte, a aparição de Nossa Senhora, que tem esses 5 meses de aparição,
E depois, gente, para os 3 pastorzinhos, as 5 aparições. Aí vai ficar um tempo sem aparições, e 8 anos depois, em 1925, 25, 26 e 29, tem novas aparições, mas aí só para Lúcia. Os outros 2 pequenos até já tinham falecido, eles falecem novinhos, os outros 2 anos depois das aparições de 17, os outros 2 pequenos, Jacinta e Francisco, falecem novinhos. Eles conversam com Nossa Senhora, eles queriam ir os 3 para o céu. Nossa Senhora fala, olha, para Lúcia, Jacinta e Francisco vão logo para o céu, mas você vai ficar, porque Deus tem uma missão para você de torná-lo conhecido e amado aqui nessa terra, então você vai ficar mais um pouco de tempo. Nós sabemos que Lúcia viveu esse pouco de tempo de Deus, muitos anos, né? Ela faleceu bem idosa, tá? Há pouco tempo atrás aí, né? Alguns anos aí atrás que Lúcia faleceu, tá? Essa aparição para Lúcia, que acontece 8 anos depois, só para ela, foi para divulgar a devoção ao Imaculado Coração de Maria, a devoção de reparação, que a Sandra Capobianco já comentou na pregação da semana passada. Tá? Então, a Nossa Senhora ensinou para Lúcia essa devoção, de que se nós, por 5 primeiros sábados de mês seguidos, tá? Não precisa ser necessariamente de maio a setembro, mas 5 primeiros sábados, você confessar, comungar, orar o terço, e ficar 15 minutos em companhia da mãe. A gente vai comentar isso também nessa pregação. Esse companhia da mãe, tá? Ela alcança-nos graças especiais na hora da morte, tá? Com garantias da salvação da alma. Então, mais do que fazer um momento desses, fazer um ato de reparação, tá? Né? Pensando em si ou até numa outra alma, o que vale, né, gente, é essa comunhão com a mãe, essa comunhão com Deus, que ela nos propõe através da devoção. Então, não meramente numa intenção eu vou fazer por um compromisso, por um negócio, não. Um contato, um carinho, uma proximidade da mãe, uma convivência com quem se ama, a devoção dos 5 primeiros sábados. E, é claro, orando em desagravo dos pecados contra o seu Imaculado. E ela falava, tinha as razões dos 5 sábados, que a Sandra já comentou, não quero me estender, né? Ofensas contra os dogmas de fé de Nossa Senhora, que a igreja nos coloca. Pessoas que não acreditam na sua Imaculada Conceição, pessoas que não acreditam na virgindade de Maria e a profanam e a denigrem por essas qualidades, por esses dogmas. A maternidade divina, muitos que acreditam que Maria foi mãe só do Jesus menino, a Sandra já comentou, tá? Então, todos esses desagravos, também essas 3, depois a 4 é para desagravo de pessoas que preparam as crianças para serem indiferentes com relação a Maria. E o último desagravo é com relação às imagens, a todos aqueles que profanam imagens de Nossa Senhora pelo mundo afora. Então, nessas intenções 5, em cada sábado vai se orando em desagravo desses pecados da humanidade toda para com a mãe, tá bem? Mais um pouquinho sobre as aparições, o contexto histórico do que se acontece. Lá em 1917, como é que estava o mundo naquela época? Naquela época o mundo estava, gente, em guerras mundiais. 2 grandes ditaduras naquela época, ditadura de nazismo dos alemães, ditadura do comunismo em todo o Oriente, né? Mais especificamente na Rússia, o comunismo, e povos do Oriente todo ali na Ásia. Então, essas 2 grandes ditaduras, a Europa sacudida pela guerra, de outro lado, revolução industrial acontecendo, progresso acontecendo, em meio a tudo isso, há tanta insegurança na revolução industrial acontecendo, tinha-se muitas das inseguranças que hoje nós temos. Né? Muita máquina acontecendo, as pessoas aflitas, porque achavam que iam perder o seu lugar no mercado de trabalho. Muitas angústias, de um lado tanto avanço, de outro tanta angústia. Olha, isso há um século atrás. Nós hoje, né, em meio a tanta tecnologia, não é verdade, gente? Em meio a tanta tecnologia, em meio a tanto clique de um celular e tanta informação, quanta angústia. Quanta angústia tem hoje num povo brasileiro com 14 milhões de desempregados, sem ter um ganha-pão para a sua família. Nesse contexto, a mãe vem aparecer, vem colocar lá, colocando a necessidade de oração, a necessidade de penitência. Foi a primeira mensagem dela
ao encontrar com os pastores, uma frase importante dessas aparições, né? Nessas primeiras aparições, imagina, gente, olha a perguntinha que Lúcia faz para Nossa Senhora: o que a senhora quer? Uma menina de 10 anos, diante de uma visualização dessa, de uma visão, né, na verdade dessa, da mãe, sabendo que essa pergunta que ela estava fazendo poderia ter uma resposta um tanto quanto comprometedora, mas ela faz: o que a senhora quer? E aí a mãe vai colocando para eles: que vocês rezem, que vocês façam penitência, que vocês façam sacrifícios. E a mensagem de Fátima tem muito disso, gente: penitência, sacrifício. Vivemos num mundo onde se falar em sacrifício é algo assim quase que desprezado. Se despreza quando se fala que se faz sacrifício. As pessoas não entendem, não querem entender. Então, as primeiras penitências foram sugeridas por Nossa Senhora mesmo, para os pequenos, para os pastores, né? Para as 3 crianças: rezar de joelhos, deixar de comer, fazer alguns jejuns, algumas abstinências. Foram sugeridas pela própria Mãe de Deus, pela própria Virgem Maria, para os pastorezinhos. Outras, eles mesmos foram desenvolvendo ao longo do seu caminho. Foram aprendendo a fazer sacrifícios. Mas sacrifícios puros e simples para si mesmo? Não. Sacrifícios sempre na intenção de reparação. A intenção da mãe era sempre essa: olha, rezem, rezem e rezem. Façam penitências pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório. A mãe falava para eles: olha, muitas almas do purgatório não chegam à salvação porque não há quem se sacrifique por elas. Eram as frases da mãe aos pastores. Então, e nós hoje, o que fazemos de sacrifício pelas almas dos nossos falecidos para que alcancem a salvação? A gente quase que nem ouve mais falar disso, a gente quase que nem ouve mais falar de penitência, de fazer sacrifício pelas almas. Muito pouco se fala, né? É claro que bem sabemos que a misericórdia de Deus é grande, mas, gente, o pecado tem consequências. O pecado tem consequências, e os tempos nossos de purgatório são consequências dos nossos pecados, que não entraremos na vida de céu sem antes passarmos por purgatório. E a mãe pede isso. Com as nossas orações, com os nossos sacrifícios, nós ajudamos os nossos familiares, conhecidos, amigos já falecidos a alcançarem a salvação eterna e abrandarem os tempos de purgatório, os tempos de penitência. Também o nosso mundo atual, a mensagem de Fátima, lá naquele tempo vivendo guerra, o tempo de hoje, né? Se pararmos pensando, essa mensagem estaria desatualizada para hoje? Não, né, gente? A gente pensa, nós não estamos vivendo em uma guerra mundial, não estamos, mas sabemos de quanta guerra ainda existe, mesmo guerra mesmo. E a mãe vindo colocar para nós a oração como pedido de paz para o mundo. Ela vem hoje novamente colocar. Então, tantas nações ainda em guerras civis internas, entre povos no Oriente Médio, né? Aqui na América, eleito um outro presidente aí nos Estados Unidos, meio sei lá, né? Meio diferente. Vamos respeitar a ideologia de cada um, né? Mas quantos riscos de eclodir guerras novamente no século XXI em função das cabeças de uns ou de outros, das ideologias de um ou de outro governo, né? Coreia do Norte também, a gente sabe. Quantos conflitos, armas nucleares, quantos riscos para a humanidade, né? E quantos inocentes que morrem nessas guerras. Fora isso, né, gente, quanta coisa acontece de guerra contra o ser humano. Quanta gente morrendo por violência. Quanta gente morrendo por violência, quanta gente morrendo, né, nos trânsitos, nos assaltos, né? Junto à crise econômica no país, aumenta muito o número de assaltos, o número de vítimas de assaltos, etc. Muita coisa acontecendo. E a mãe vem nos colocar: rezem, orem, confiem. Contra a família, quanta coisa contra a instituição família, quanta coisa, quanta ideologia, a ideologia de gênero, aí explodindo, que não se tem mais, que sexo não é só biológico, tem sexo social, né? A sexualidade do ponto de vista social, que é construída ao longo da vida da pessoa, ou seja, cada um é o que quer. Uma ideologia grave que nós sabemos, contra as famílias.
E a mãe vem nos falar: orem. Ela se apresenta, a mãe se apresenta nas mensagens de Fátima como a Senhora do Rosário. A Senhora do Rosário. E lá é construída logo no início uma capela pequena na Cova da Iria, depois uma basílica, a Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, grande, que hoje, né, já elevada em décadas anteriores à categoria de santuário. Então para lá peregrinam milhões de pessoas ano a ano, tá, acontecendo, e a mãe insistindo sempre, ela é a Senhora do Rosário. No Rosário a mãe foi chamada lá pela primeira vez de Senhora do Rosário, tá? E nós sabemos que o rosário, né, gente, a gente pensa assim, o rosário, a gente simboliza o rosário por esse nosso símbolo do terço, né, o terço que a gente conhece, e a santa oração do rosário. É claro que o rosário, eles são 4 conjuntos desses, nós não vamos explicá-lo agora, mas a mãe fala, né, e a igreja também, através de um documento, o Papa João Paulo II, em 2002, fez um ano inteirinho de reflexão sobre o rosário, falando que essa oração que a mãe pede não é uma oração ultrapassada, não é uma oração que vai contra. Tem gente que fala assim, mas não é litúrgico eu ficar repetindo palavras. Jesus mesmo falou no Evangelho, em Mateus 6, que quando você for orar, não fica repetindo muitas palavras, que você não vai ser ouvido por força de multiplicação de palavras. Mas a igreja vem colocar, através do documento do Santo Padre, que a gente resgate, gente. Esse documento chama o Rosário da Virgem Maria, em português, né? Então, que a gente busque nesse mês de maio, dar uma releitura. É muita riqueza que está aqui do Papa João Paulo II, escrito no ano de 2002, quando ele decretou um ano inteirinho de reflexões sobre essa oração abençoada. E coloca para nós algumas coisas importantes. Eu não posso me alongar por causa do horário, mas algumas frases importantes do documento. Ele abre o documento falando, né, que ele foi formado ao longo do 2º milênio, gradualmente. Então, a forma como esse rosário existe hoje, como nós o rezamos, ele é do século XVI para cá, tá? Do século XV, mais precisamente, desculpa, tá? Com o Papa Pio XV. Então, Papa Pio XV é quem colocou o rosário na forma como nós o conhecemos hoje, mas ele vem de formas mais simples desde antes disso, né? Ao longo do 2º milênio inteirinho. Então, ele vem colocar aqui nesse 3º milênio, ele ainda é uma oração muito profunda, com frutos de santificação, tá? É a oração amada e predileta de numerosos santos, estimulada pelo magistério da igreja, destinada a produzir frutos de santidade e de santificação para as almas, tá? Outros falam, né, dessa questão de repetição de palavras. Então a igreja vem colocar, não, ela é uma oração cristológica. Por quê? Nós vamos contemplando os mistérios de Jesus ao recitarmos o rosário, não é meramente repetição de palavras. E aí, gente, a igreja vem colocar para nós também, está no documento, né, nas palavras do Papa Paulo VI, que o João Paulo reproduz aqui, fala, olha, a meditação do rosário é importantíssima. Você querer rezar rapidinho para cumprir um compromisso, é melhor não rezar, porque aí sim você vai cair na repetição de palavras infrutuosas espiritualmente. Não é para isso. É para que você medite. Então, a meditação, a contemplação é importantíssima. É para que a gente realmente medite nos mistérios da nossa salvação, junto com Maria ali, degustando daqueles momentos da história da nossa salvação. Então, é importantíssimo recitar a contemplação e até uma paradinha. A igreja recomenda até no documento que a gente faça até uma leiturazinha de um trecho do Evangelho daquilo que se está meditando naquele mistério, para favorecer a contemplação. Então, eu confesso para vocês, gente, na vida nossa hoje, eu não vivo bem o meu rosário. Nós, na comunidade Sagrada Família, temos o compromisso de oração diária do rosário, e a gente reza. Mas quão rico e quão diferente é quando você se permite, isso que a mãe fala na devoção reparadora, você se permite parar. Eu às vezes rezo o terço no carro, indo e vindo, que eu tenho hora para trabalhar, hora para voltar de trabalho, e aproveito o tempo do dia, põe lá um CD, vamos orando e cantando e louvando o rosário. É uma bênção, sim, é uma bênção, mas a atenção não está completamente naquilo. Eu estou dirigindo, estou indo e vindo, eu tenho que estar atento com o trânsito, atento com o semáforo, atento com o carro da frente, né? Quão é diferente um terço, nós bem sabemos disso, você tem testemunho disso, quando você se permite, como nós fazemos aqui na tarde, parar para ter aqueles 20 minutos, com 20 minutos você consegue rezar um bom terço no seu dia.
Então, que a gente se permita ter, que nós nos permitamos ter um tempo com a mãe. Isso que ela fala na devoção reparadora, porque é diferente. A intenção não é meramente repetir, olha, já rezei 50 Ave Marias hoje, 5 Pai Nossos e a Salve Rainha e o Credo. Não é isso. É para que a gente entre em comunhão com Deus. A intenção do rosário é para fazer com que a gente entre em comunhão com Deus. Se eu estou rezando e não estou entrando em comunhão com Deus, eu estou na categoria de quem repete palavras. Então, que a gente procure reservar esse momento, né, de ter isso, essas paradas para rezar com a mãe. Ela quer exercer a maternidade. Maria quer exercer a maternidade que nos foi dada na cruz por Jesus. Jesus na cruz nos confiou através do discípulo João: filho, eis aí a tua mãe. E na pessoa dele todos nós, toda a humanidade. Então Maria é nossa mãe. O Santo Padre hoje na canonização repete essa frase na sua homilia lá da canonização de Francisco e Jacinta. Ele fala: olha, temos mãe. A luz de Fátima acontece aqui de novo hoje. Temos mãe. Ele conclui uma das reflexões dele. Então, temos uma mãe. A Rosana falava isso na música, ela cantava. Gente, nós temos uma mãe. Nós não somos órfãos. Deus nos deu e nós temos que tomar posse. E ela exerce essa maternidade através da nossa companhia com ela. E a nossa companhia com ela é no Santo Rosário. É no Santo Rosário. Ela é modelo de contemplação. Porque Maria, nós podemos meditar os mistérios da salvação sem rezar o rosário. Podemos, através da leitura das Escrituras. Você lê as Escrituras, você consegue contemplar bem todo o mistério da salvação. Mas por que com Maria? Com Maria porque ela é modelo por excelência de contemplação. Ela é o modelo insuperável, diz o documento do Santo Padre. E nós vamos ver as cenas de Maria. Maria na Anunciação, com um determinado olhar de alegria e de dúvida também. Maria no nascimento de Jesus com um olhar de alegria. Maria com um olhar de interrogação aos 12 anos, no templo ao que perde. São cenas, coisas que a gente está sujeito a ter na vida. Maria vai ter olhar de dor na cruz. Maria vai ter olhar também de parturiente na cruz, porque ela sabe que ao mesmo tempo que está perdendo um filho ali, que vai morrer em instantes, está ganhando uma humanidade na pessoa de João. Ela tem um olhar de parturiente mesmo no Calvário. Maria tem olhar de alegria máxima, de júbilo, um olhar de júbilo, quando encontra com Jesus ressuscitado, depois da Páscoa, ela encontra com Jesus ressuscitado. Maria tem olhar também de alegria em Pentecostes, ela estava junto com os discípulos, esperando a vinda do Espírito Santo. Então, são os olhares de Maria que nós temos narrados nas Escrituras e que nos ajudam a contemplar os mistérios da nossa salvação. São Luís Maria de Montfort, ele fala assim, que ao recitarmos a Ave Maria, aqui, a cada Ave Maria que rezamos aqui na terra, a mãe louva a Deus por nós, a Deus Pai Criador, com o Magnífica. Olha que lindo! É um santo da igreja falando para nós, que a cada Ave Maria, uma, gente, por isso que a gente fala que o mais importante, às vezes, se você nem consegue rezar um terço por dia, é bom porque é o teu momento com Maria, é a tua convivência, a tua companhia dela, mas que você reze uma Ave Maria bem rezada, na companhia de Maria, porque uma Ave Maria bem rezada é um Magnífica dela, junto com você, diante de Deus, nos céus. É isso. Eu acho que aqui tem um pouquinho mais de hoje, mas meu tempo já acabou. O ministro pode ir buscando Jesus, enquanto vai buscando eu vou concluindo mais um pouquinho aqui. Então, lá hoje, né? Primeira canonização de crianças, olha que lindo, gente. Primeira canonização de crianças na igreja no dia de hoje. Isso para nós faz sentido, e é lindo para nós que temos um carisma de famílias. Isso, eu vou completar, o Fernando está me lembrando aqui. Não mártir, isso mesmo, tá? Então, mártir, criança mártir que foram degoladas, assassinadas, né? Crianças mártires já tem canonizadas. Mas é a primeira canonização de crianças não mártires, tá? Em Portugal, né, uma celebração de canonização lá dentro do país, já tem santos portugueses, mas uma canonização dentro do país hoje também foi a primeira lá. Então a alegria de Portugal, a alegria da terra de Fátima, em terra onde está acontecendo uma declaração da igreja de santos naquele local, tá?
O menino brasileiro, como não comentar? O Lucas Batista, de 9 anos, que estava lá hoje, né? É o menino agraciado. Olha, uma criança brasileira foi o agraciado de um dos milagres que contribuiu para a canonização de Jacinta e Francisco. Os pais eram muito devotos, ele caiu um tombo grande de uma altura de 7 metros, traumatismo craniano, ficou em coma, não sei, né, dá para ler depois, ficou em coma um longo período, meio que desenganado pela medicina, e os pais devotos dos pastorzinhos de Fátima, da mãe de Fátima e de Jacinta e Francisco, clamaram a intercessão deles, e o menino foi curado com a intercessão, tá? Então, o Lucas, de 9 anos, Fátima é um manto de luz que nos cobre aqui e em qualquer lugar da terra. Eu comentei isso no começo, né? Quando nos refugiamos sob a sua proteção. Queridos peregrinos, temos mãe. São as palavras dele, que palavras lindas nessa cerimônia de canonização. Queridos peregrinos, temos mãe. O manto de luz que Fátima, que está lá hoje, está na terra inteira, está aqui agora, está no Brasil, tá? Somos também Fátima aqui hoje. Nós que queremos nos refugiar sob a sua proteção. E ele fala dos braços dela, onde emanar esperança e paz para a humanidade toda. Para aqueles meus irmãos, ele fala no batismo, todos nós somos irmãos da humanidade inteira, os batizados, né? Os filhos de Deus, e de modo especial para os doentes, para as pessoas com deficiência, para os presos, para os desempregados, para os pobres e para os abandonados. Era a oração do Santo Padre nesta manhã, lá em Fátima, pedindo pela intercessão da mãe. Nessas aparições dela também, tem uma outra imagem, né, que a gente conhece, que também é de Fátima. Tem essa, com as mãos juntas, mas tem uma que aparece ela segurando um coração com espinhos, que também, a semana passada estavam várias imagens aqui, tinha uma dessas, também com coração. Essa também está relacionada com a devoção da reparação ao Imaculado Coração de Maria. É um coração com espinhos, mostrando com esse coração de espinhos, na revelação da mãe para os pastorizinhos, todas as ofensas que ela recebe. Os espinhos são todos os pecados contra Maria, e que nós, com as nossas orações, vamos ajudando a desagravar. Então, nessa imagem ela aparece assim, que a gente vê também, ela segurando o coração. Então, esse coração imaculado da mãe. Então, nós possamos já ir ficando em pé. Vamos cantar com o ministério, esperando, né, o Santíssimo Sacramento, para a gente continuar agora na presença de Jesus, com a ajuda da mãe, sempre com a ajuda dela, meditando, contemplando e adorando a Jesus. A oração do Rosário é cristológica, é cristocêntrica, é voltada para Jesus. Nada é para a mãe, nada... e o finalzinho que fala, né, gente, o tema de hoje, por fim meu coração imaculado triunfará. Quando triunfará o coração da mãe, gente? Tudo que ela propôs nessa devoção ao Imaculado Coração, tudo que ela propõe para nós de oração com o Rosário, nada mais é para que nós tenhamos o quê? Um encontro com Deus. A mãe não quer nada para si. Tudo que ela nos propõe é para que a gente chegue mais perto de Deus. E o coração dela vai triunfar. A gente pensa, imaginando que é alguma coisa só de reinado dela, rainha e tal. Não, ela já está coroada rainha nos céus, nossa, da terra inteira, do universo inteiro. A alegria, o triunfo do coração da mãe é ver-nos tendo encontros pessoais com Jesus e permitindo-nos mudar de vida, permitindo-nos viver perto de Deus. É a alegria da mãe, ver os filhos perto de Deus. O seu coração imaculado triunfará quando muitas pessoas, muitos dos milhões de peregrinos que vão a Fátima, aos outros santuários, Lourdes, pelo mundo inteiro, esparramados santuários da mãe, encontrem-se com Deus. É esse o triunfo do coração dela. Amém.